Tá, queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 15, de 11 a 32, na parábola do filho pródigo. Eu quero falar a vocês nesta noite, quero meditar com vocês sobre o paradigma bíblico da família, que está justamente expresso ali em Lucas 15, de 11 a 32, perdão. Vamos ler então. Diz assim: continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Paizinho querido, abre os nossos olhos e entendimentos para vermos para além da letra morta, e vermos, Senhor, a tua mensagem, a tua revelação, o Espírito vivificante para as nossas vidas. Abençoa-nos agora, Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Amém. Queridos, a família, ela é a matriz comportamental para todos nós, para bem e para mal. Eu costumo dizer que é para bem e para mal. A matriz comportamental é onde nós recebemos as primeiras impressões de tudo. Então, Caleb, uma menina vai olhar para você um dia assim de forma diferente, né? E você vai olhar para ela também assim, admirado, né? Maravilhado, embasbacado, e você vai começar a sentir uma coisa estranha aquecendo você por dentro, chegando até as orelhas, né?
Vão ficar vermelhas as suas orelhas. Paulinho não vai gostar. Não, vai gostar sim, se a menina for bonita, né? Quem não vai gostar é a mãe. Sempre a mãe. Então, nesse dia, filho, que você for assim tocado por esse chamado cupido, você não se iluda pela beleza da guria. Olha primeiro para os pais dela. Se você achar alguma coisa boa na casa dela, nos pais, no relacionamento dos pais, se você achar bonito aquilo que você está vendo, o relacionamento, a forma como o pai trata a mãe trata o pai, a mulher trata o marido, se você gostar, aí então você investe, né? Você investe, porque aí é interessante. Agora, se você não vir coisas boas na casa da moça, no pai, na mãe, é muito provável que quando você comece a namorar com ela, e depois quando você se case com ela, isso tudo se reproduza com você. Então você vai ser a vítima da vez, né? Então, chuta que é laço, né? Se você não gostou, mas gosta da menina, chuta assim mesmo que é laço, é fria. Porque a casa, o lar, é a matriz comportamental das nossas vidas. E a probabilidade daquele indivíduo, daquela pessoa, reproduzir tudo aquilo que você está vendo nos seus pais é muito, é quase 100%. Porque foi isso que a pessoa aprendeu. Agora veja que coisa interessante. Em Lucas 15, nós temos aqui a parábola do filho pródigo. Aliás, não é a parábola do filho pródigo, é a parábola do pai amoroso e dos dois filhos perdidos. Um filho está perdido fora de casa, ele se perdeu fora de casa, pediu herança e foi-se embora. E o outro ficou em casa, obediente, mas estava perdido também, porque estava com o coração cheio de ódio, cheio de ressentimento. E interessante que as duas parábolas anteriores, a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida, são referências aos filhos perdidos. Da ovelha perdida, que se perdeu longe do aprisco, referência ao filho que se perdeu longe de casa. A da dracma perdida, que a mulher perdeu a dracma dentro de casa, então é o filho mais velho que se perdeu dentro de casa também. Então é interessante a gente observar isso. Estava perdido por causa do ressentimento, por causa do ódio, e o outro estava perdido porque não queria mais viver aquela vida com o pai e desejou a morte até do pai. Pediu herança, ninguém pede herança com o pai vivo, né? O pai teve que ir ao banco, amealhar, vender a fazenda para o banco e amealhar uns trocados para dar dinheiro para ele, né? Então é interessante. Paradigma significa justamente padrão. Norma, indicadores bastante sugestivos do poder e das possibilidades da família, né? A família é uma realidade que permanece internalizada sempre, e a gente vê isso no texto. Na hora da crise, o menino vai-se embora de casa com os bolsos cheios de dinheiro, montado numa motoca assim, numa moto linda, numa Harley Davidson que ele comprou com os trocados. Foi-se embora para a cidade grande. Oh, maravilha! Chegou lá com os bolsos cheios de dinheiro, muitos amigos, pagando no bar, pagando no restaurante, encheu de gente, amigos. Acabou a grana, veio uma crise econômica, né, terrível, e ele ficou numa situação muito difícil, sem dinheiro, sem amigos. Aí ele se juntou com um camarada lá muito rico, e o camarada mandou ele trabalhar na fazenda dele. E ele foi cuidar de porcos. Um judeu não come torresminho, nem bistequinha, nem costelinha de porco, muito menos cuidar de porcos, criar porcos. É uma humilhação. E ele estava lá cuidando dos porcos, mas o salário dele não era suficiente para que ele pudesse comer. E ele então estava disputando a comida com os porcos, mas ninguém deixava ele comer, né? A comida, as alfarrobas eram para os porcos, ele não podia tomar aquilo. Aí ele percebeu a encrenca que ele tinha se enfiado, caiu em si. Diz o texto,
Verso 17, então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Aí ó, a família é uma realidade que permanece internalizada. Está lá dentro. Na hora da crise, o parâmetro dele para juízo, para julgar a realidade diante dos seus olhos, é a família que está internalizada. Numa hora da crise ele lembra, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui, estúpido, morro de fome. Então ele cai em si e fala, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha só. E foi-se embora. E levantando-se foi para o seu pai. E com certeza ele foi decorando esse discurso a estrada toda. Porque cada vez que ele recitava e ia chegando mais perto, ele ia ficando mais emocionado, né? E devia tremer, gaguejar. E ele não queria gaguejar, ele queria falar de uma vez a coisa, né? No ponto mais crítico da crise vivida pelo filho pródigo, o fator de mudança, a lembrança determinante para a mudança de rumo foi a casa do pai. É o bichinho pula, né? Mas ele precisa ter motivação para pular para lá. A motivação é essa. A lembrança determinante, a casa do pai. Entendeu? Coisa é assim. É interessante que nós vemos aqui um primeiro princípio. Na forma como o pai trata o menino. Um primeiro princípio basilar, uma primeira coluna, que é determinante para o garoto voltar para casa. Olha só, a família é um lugar, vamos ler juntos? A família é um lugar de crescimento e liberdade. É, isso aí, ó. Essa mão é da minha amada. Essa mão é da minha amada ali, aquela moça linda ali. E esse passarinho não é nosso. Ele estava lá na casa do meu cunhado, estava dentro da casa, e a Sandra fez assim, e ele desceu e pousou. Ele já estava cansado, veio descansar. Mas olha só, a Sandra não aperta ele, mas ele está apoiadinho na mão da Sandra, né? Foi a Gabriela que tirou essa foto, né? E os pais não possuem os filhos, tampouco devem retê-los por muito tempo. Toda a família é uma plataforma de lançamento de pessoas para a vida. Os pais são como arcos e os filhos como flechas. Tem mãe que cria os filhos como se o mundo fosse acabar, como se ela fosse perder o marido e todo mundo, e ela vai se escorar nos filhos pro resto da vida. O menino cresce, casa, não sabe amarrar um sapato, não sabe lavar uma roupa, não sabe fritar um ovo. Aí ele casa, tá lá a mãe, feito um fantasma dentro da casa dele, né? Mandando na esposa dele, mandando na casa, mandando nele. Ela fala, não, faz assim, o feijão que ele gosta desse jeito. Ah, não, você tem que passar o vinco da calça, da camisa desse jeito. Aí a velha morre, você pensa que ela desaparece da vida do rapaz? Não desaparece, porque o rapaz está tão acostumado que o bicho fica condicionado. Então o fantasma da velha está lá dentro de casa, assombrando a nora, assombrando todo mundo ali, porque a velha, a senhora continua mandando. Você quer comer o feijão da mãe? É. Você não está fazendo um feijão igual da minha mãe, não sei o que, você reclama da Aninha assim? Não. É você que faz a comida. Reverendo Elias Abrão, eu fui pastor auxiliar dele, ele falava justamente isso. O toque da educação dos filhos é você, do mesmo jeito que você segura o passarinho, dando segurança para ele não cair e ao mesmo tempo liberdade para quando ele achar que deve voar, quando ele acabar de descansar, ele voa. Então, ele tem liberdade, então você não aperta. Do jeito que a Sandra está fazendo ali, assim, amparando para o bichinho se sentir apoiado, mas na hora que ele sentir forças para voar, ele voa. Tranquilidade, paz, harmonia.
Então os pais são isso. Os pais, quando criam uma redoma em torno do filho, eles viciam o filho. Você pode transformar o seu filho ou a sua filha em solteiros casados, que não sabem ser casados, porque amam aquele jeito de ser solteiro, né? Da mamãe, do papai cuidando deles, né? Ele está dependente ainda, e aquela vidinha, então ele casa com a moça, pensando não na moça, pensando na mãe. Uma coisa meio freudiana esse negócio aí. Porque a referência dele é a mãe. A mãe é engraçado quando a gente faz dinâmicas com casais que a gente pergunta, relata aí os defeitos do seu pai e os defeitos da sua mãe. O pessoal tem dificuldade para falar mal da mãe. Não consegue, né? Aí o camarada, não, minha mãe é perfeita, minha mãe não tem defeitos. Eu falei, não, pergunta para a tua esposa que ela vai saber de algum defeito da tua mãe, né? Com certeza, né? Então essa coisa toda, é muito importante a gente aprender a trabalhar esse primeiro princípio, que é a família é um lugar de crescimento e liberdade. É muito importante, tá? Que é a atitude do pai. O pai recebe o menino fala, pai, eu quero a minha parte da herança. O pai podia ter pego, chamado toda a comunidade, a fazenda inteira e os adjacentes lá, chamado e aberto a lei de Moisés lá nas maldições, declarado maldito quando saíres, maldito quando entrares, maldito quando sentares, maldito quando deitares, dado uma sova nesse rapaz e despachado, mas o pai não fez isso. O pai pacientemente deu essa liberdade, deu os recursos para ele. Porque tem situações, queridos, que a gente não consegue mais resolver falando. Não consegue mais resolver falando, discutindo. Pessoa chega a um certo nível de raciocínio, adolescente, jovem, você já não consegue mais resolver as coisas conversando. Você tem que deixar o indivíduo ter a sua vivência, a sua experiência com a vida. E se a experiência vai ser amarga, ele vai ter que beber esse chá amargo, vai ter que arrebentar o seu nariz na parede. É doído, a gente não quer que isso aconteça com o filho da gente, a gente não quer que isso aconteça com o irmão da gente, com o esposo, com a esposa, mas às vezes o camarada não tem outra alternativa a não ser essa, aprender pela luta e pelo sofrimento, pela estupidez do pensamento que toma o seu coração, que toma a sua mente. Então não adianta. O pastor José Ferreira, nos anos 80, me visitou lá em Foz, ele disse, Décio, chega uma hora, eu estava tendo meu primeiro filho, chega uma hora na vida da gente que não tem outro jeito, você não falar não resolve, querer ameaçar não resolve, você tem que encontrar um lugar em casa onde você possa se ajoelhar, dobrar-se diante de Deus e clamar pelos seus filhos, porque é só isso que você vai poder fazer, tá bom? Então é isso. Pelas noras também. Hã? E pelas noras também. Aquelas criaturas terríveis, as noras. Isso mesmo, dona Antônia. Tem que orar pelas noras também. A família é um lugar de amor e perdão. Olha só que coisa maravilhosa. Esse pai da parábola, ele todo dia vai no final da tarde para a porteira da fazenda. O texto deixa isso claro, né? Deixa claro, levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. O velho tinha encontrado um lugar de oração onde? Todo dia, no final da tarde, depois do trabalho, ele ia lá para a porteira e ficava olhando para o horizonte e orando a Deus e pedindo a Deus pelo filho perdido, né? Que coisa linda, né? Que imagem linda. E o pai avista o filho lá longe, né? Avista o filho lá longe, porque
é a oração dele. Ele quer realizar essa realidade de amor e de perdão em relação ao filho. O coração está aberto. A oração dele é pelo retorno do filho, pela retomada do filho. E é isso que acontece. O pai, vendo ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, não foi o menino que correu, foi o pai, o velho, que correu. Você imagina um velho, naquela época, naquela cultura, com aquelas saias enormes, né? Agarrar a saia, trazer aqui na mão e sair correndo na direção do filho. Não é uma visão muito agradável, né? Mesmo porque naquela época não havia zorba, né? nem roupas íntimas, então não devia ser uma visão agradável, e era inconveniente também, era uma atitude inconveniente, indigna para um adulto, para um velho. Mas o pai ama, o pai deseja abraçar aquele filho, deseja beijar aquele filho, não está nem aí para o que vão pensar dele. Ele agarra as suas saias e corre na direção do menino, né? Corre na direção do filho. E o que diz o texto? Diz lá, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Pendurou no pescoço do menino, beijou, abraçou, beijou e abraçou, né? Então, perdão, amor e perdão se realiza. Como essa palavrinha tão pequena é um troço tão difícil da gente realizar na vida da gente, né? A gente resolver. A questão do perdão é um problema. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é perdão. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o ministério da reconciliação de Deus com os homens, dos homens com Deus, o Deus que procura esses homens perdidos, esses seus filhos perdidos, vai atrás dele, os agarra, os abraça e os beija. É esse Deus de amor. E aí a dificuldade dessas criaturas amadas por Deus de se perdoarem nos seus relacionamentos. A dificuldade de pessoas que são muito íntimas, porque quando a gente é muito íntimo de alguma pessoa, a gente começa a achar que a gente também pode fazer as coisas mais absurdas com essa pessoa, as agressões mais duras, as palavras mais duras, os gestos mais duros, porque a gente acha que a gente é a rainha do lar, ou então que a gente é o rei do lar, nossa casa é o nosso palácio, então a gente grita, a gente fala, os filhos são nossa propriedade, a gente tem essa tendência, né? Tem essa tendência. Eu lembro que 2 anos nós ministramos na igreja do Guaraú, lá em Brasília, uma classe para famílias, construção de famílias. A família em construção. Então, 2 anos falando e motivando o pessoal a debater os seus problemas familiares, as suas lutas. Um dia nós estávamos falando sobre dizer eu te amo para quem a gente tem intimidade, pai, mãe, esposa, esposo. Você tem trabalhado essa questão? Eu joguei essa pergunta, quando foi a última vez que você disse eu te amo para a pessoa que você é mais íntima sua? Isso motivou uma discussão ferrenha para tratar justamente da questão do perdão, né? Tratar da questão do perdão. Estava lá um rapaz que todo mundo estava muito emocionado e ele pegou a palavra, pediu, ele estava pela primeira vez, eu não conhecia, ele falou, olha pastor, eu estou aqui para pedir perdão para a igreja. Eu falei, explica isso meu irmão. Ele falou, pastor, é o seguinte, minha família foi membro dessa igreja, meu pai era oficial dessa igreja, meu pai era muito bom aqui dentro da igreja, mas em casa ele espancava minha mãe, espancava aos seus filhos. Então chegou uma hora que minha mãe não aguentou mais, se separou dele, e eu tomei muita raiva do meu pai. Eu me formei
na academia de polícia, e no dia ele foi lá me cumprimentar, eu recusei o abraço do meu pai, não perdoei meu pai. Só que aí Deus foi trabalhando na minha vida. Ele teve filhos. Hã? Ele teve filhos. É, exatamente. E aí Deus trabalhou na vida dele, chegou um momento que ele perdoou o pai, e ele estava ali na igreja agora para pedir perdão para a igreja. Pedir perdão para a igreja. Então, quando ele acabou de contar isso ali, rapaz, estava todo mundo chorando, né? Todo mundo chorando por causa dessa coisa. Quantos filhos que não conseguem nem em lembrança perdoar os pais, porque o pai era alcoólatra, era espancador, era violento e tal, não conseguia, sofreu demais, né? Por causa disso perdeu irmãos para o vício, né? Então, tanta vida encroada, assim, cheia de dificuldades para perdoar, mas o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo tem poder para nos ajudar a mudar de rumo, a perdoar, a virar o botão na direção do perdão. Então essa questão é muito importante. O poder do Espírito Santo, a graça de Deus faz o fruto do Espírito brotar na nossa vida, né? Então o perdão traz paz, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Isso é muito importante. Uma outra coisa, o pai perdoa o filho, está patente, o recebe, mas ele tem uma atitude ali que mostra um outro princípio, que a família é um lugar de toque. Ele abraça, ele beija, né? Essa coisa, ele não deixa o menino falar. O menino fala, mas o pai não ouve. Disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. O pai abraçou e beijou e já encaminhou as coisas, começou a transformar o indivíduo. E essa questão do abraço, do toque, é aquela coisa que tem culturas que o abraço, o toque, é um negócio assim meio tabu, né? Principalmente germânicos, pessoal europeu assim, friozão. Eu já tive experiência de criado assim um sentimento no meio de um grupo inteiro lá no interior do Paraná, de presbiterianos, mas de origem, que eles não se tocam, não se beijam, não falam alto. E a gente chegou lá com a mocidade, abraçando, beijando todo mundo, homem, mulher, tal, falando alto, cantando. Foi um escândalo. Tivemos que fazer uma reunião, um acampamento inteiro, para pedir perdão, desculpas, para nos inteirarmos, aí nos beijarmos também. Aí eles entraram na dança também, né? Mas foi um negócio assim difícil, porque culturalmente tem pessoas que não são do trato, do carinho. Tem gente no nosso meio que os pais não eram carinhosos, né? Não eram carinhosos. Talvez você tenha tido um pai assim difícil, que te ensinou o primeiro carinho que fez a você foi como o pai da Sandra, que pegou ela no colo com 7 anos e ensinou as horas. Esse foi o primeiro carinho, não foi? Sim. Então ela é uma pessoa carente, né? Depois vocês abracem a Sandra quando terminar. Ela é uma pessoa carente, né? De afeto, mas ela aprendeu a abraçar, a beijar, a morder os filhos dela, né? É um problema. Agora é os netos. Então, a questão do toque é fundamental, porque o toque dá segurança. Quando você abraça a pessoa, você acolhe. Você acolhe a pessoa se sente segura, se sente amparada, né? Ela se sente melhor. Dizem que o abraço até equilibra a pressão arterial e coisa e tal, acalma o indivíduo, né? Então é muito interessante a questão do toque como princípio muito importante para a vida, né? O abraço, né? Lá, o uso regular do abraço prolonga a vida, sara a depressão, estimula a vontade de viver e faz o quê?
Crescer e progredir. Ah, estimular, crescer e progredir. Mudou a cor, sem eu ter mandado, mudou, né? Então, olha, o abraço é uma coisa interessante. Olha aqui, quantos por dia? 4 para sobreviver, 8 para manter-se vivo, 12 para prosperar. A gente não promete prosperidade aqui, não é teologia da prosperidade, mas o abraço promete. O abraço promete prosperidade, 12 por dia, né? Agora, quando a pessoa não quer ser abraçada, a pessoa não quer estar ressentida com você, não quer perdoar, essa técnica do abraçar poste é ótima, né? Abraçar quem não quer ser abraçado. Depois que vocês saírem ali, abracem o poste que está aqui em frente, para vocês verem como é que é. Viu, Caleb? Depois você vai lá fora, abraça o poste, fica lá. Você não sente nada. E tem gente que está assim também, está com a vida, com o coração endurecido, fechado para você, não quer saber de você, dentro da sua família talvez. Vai lá e abraça. Abraça, dá uma apertada assim, uma engatada que o indivíduo não corre, não dá para correr. Pega ele assim, abraça e tal, com carinho, suave, mas firme. Espera. No primeiro dia ele vai ficar rosnando, né? Às vezes até urrando para um demônio assim dentro dele. Não se assuste não, o sangue de Jesus tem poder. Tranquilo, abraça ali. Daqui a pouco, no outro dia você abraça de novo, e vai abraçando o poste, vai abraçando o poste. Deus vai fazendo a obra, uma hora a coisa desata. Uma hora o coração se abre pelo poder do Espírito Santo, a pessoa se entrega. Então a técnica do abraçar poste é muito interessante. A última coisa, o último princípio aí, lembrado pelo texto, por esse, como norma, como padrão bíblico, é a questão da celebração. Família é lugar de celebração. O pai tem consciência disso plenamente. A alegria de retomada do filho vivo, com saúde, na hora ele manda, troca a roupa desse menino, dá as sandálias novas, bota o anel no dedo dele, o anel que era o sinete para pagar as contas da fazenda, mandou contratar a melhor banda da região, matou o bezerro cevado, festa, celebração, tremendo de um forró, né? Festa, comendo, bebendo, se alegrando, festejando, dando graças a Deus pelo retorno do menino. Olha aí que coisa linda, lugar de celebração. Tanto é que o filho mais velho chega e mostra todo o seu ressentimento porque não quer entrar na festa. E o pai sai para conciliá-lo, tenta conciliá-lo. Meu filho, vamos entrar, vamos festejar. Ele falou, não, eu sempre te obedeci, nunca quebrei sequer um dos teus mandamentos e o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu me alegrar com os meus amigos. Coração cheio de ressentimento, coração cheio de cobrança, mas a hora é de celebração. Família é lugar de celebração, onde a gente, no meio do festejar, permite o alívio das tensões, promove a alegria, e o que mais? Vocês conseguem enxergar aí? Aumenta a intimidade, estimula companheirismo. Muito bem, o cara tem a visão além do alcance. Eu estou aqui no computador. Você está tá certo, né? E festejar envolve a perspectiva e o sentimento de gratidão. A questão da gratidão é muito importante. Então aqui você tem essas dicas muito interessantes da gente celebrar as pequenas coisas, né? Que se tornam estímulos para você realizar coisas ainda maiores, mais abrangentes. Então, a gente entender que o lugar da família é um lugar também de celebração, que vai dar um impulso assim ainda maior na vivência, na convivência dos familiares. Amém? Queridos, a casa do Pai Celeste funciona assim. É o modelo para nós.
o modelo da casa do Pai, este amor com liberdade, essa realidade do perdão, do toque, da festa. É o modelo da casa do Pai. É o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é modelo para as nossas vidas, que é padrão para os nossos lares. Amém?